Glória a Deus. Então feche seus olhos, mais um momento, vamos entregar esse momento da palavra. Pai, em nome de Jesus nós queremos te agradecer e te louvar pela tua presença tão maravilhosa nesse lugar, nessa manhã. Nós podemos sentir o teu Espírito Santo se mover, nós podemos sentir a atmosfera mudar. Não é porque nós estamos aqui, Senhor, é porque o Senhor está aqui. E quando o Senhor está num lugar, as coisas mudam, as coisas são transformadas, as coisas são restauradas, porque diante da tua presença nada permanece da mesma forma. Por isso, em nome de Jesus, eu quero entregar a minha vida diante da tua presença, Senhor. Reconheço as minhas falhas, reconheço, Senhor, que sou limitado em tantas coisas, papai, sei dos meus pecados, por isso me perdoa e me usa como um instrumento hoje sobre essa igreja, para ministrar aquilo que o Senhor tem no seu coração nessa manhã. Que essa palavra seja uma palavra transformadora, uma palavra de cura, uma palavra de transformação, de salvação. Que o Senhor encontre, papai, terra boa nessa manhã, e que o entendimento da tua igreja, Senhor, seja ampliado nessa manhã, em nome de Jesus. Dá ordem aos teus anjos, que estejam acampados de redor de cada um, trazendo aquilo que precisa ser trazido, tirando aquilo que precisa ser tirado. Em nome de Jesus, levamos a nossa mente, o nosso coração cativo a teu senhorio. É assim que nós oramos nessa manhã, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Será que você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Hoje, como nós sabemos, nosso culto é o culto de ceia. E eu confesso para você que essa semana o Senhor estava gerando algumas coisas no meu coração, há algum tempo, na verdade, sobre a igreja, sobre o propósito da igreja, sobre o que é ser igreja. E eu confesso para você que nesses últimos dias, uma certa angústia no espírito vem sendo gerado em mim, e eu tenho orado por isso há esse tempo, e como esse culto é um culto de ceia, eu quero trazer uma palavra direcionada sobre isso, sobre qual é a verdadeira ceia do Senhor, amém? Para que a gente saia daqui com entendimento, com discernimento, para que nós possamos ser munidos dessa verdade, para que a gente possa entender qual é o nosso lugar, amém? Porque eu não sei você, tudo que o ser humano busca lá fora, todos os aconselhamentos, todas as consultas psiquiátricas ou psicológicas, todas elas assim, na verdade nada mais é o que o homem aqui se encaixa, a mulher buscando propósito na vida, propósito, direção. Nós queremos fazer parte de algo maior que nós, amém? E é por isso que o Senhor me trouxe essa palavra. O título dessa palavra, pessoal da mídia, se puder colocar, só a frase aqui, vai ajudar bastante. O título dela é Quando o Pão nos torna um. Quando o pão nos torna um, amém? Eu quero fazer rapidamente aqui com você uma dinâmica. Vocês topam fazer essa dinâmica comigo, sim ou não? Você nem sabe o que eu vou pedir, como que você topa? Não faça isso. Primeiro você espera anunciar e depois você topa. Não sai desembestado assim, que o negócio pode ficar ruim para o seu lado. Então a dinâmica é o seguinte: você vai fechar os seus olhos, só isso, só vai fechar os seus olhos onde você está aí. Feche seus olhos. Não se preocupa, ninguém vai fazer nada com você. Feche seus olhos. E agora imagina uma mesa bem grande. Uma mesa bem grande. Bem grande. E agora imagina sobre essa mesa um pão. Um pão só. Sabe aquele pão, o pão mais bonito que você já viu na sua vida? Aquele pão enfeitado, um pão, só aquele pão lá. Não vários pães, um só pão. Agora imagina, vocês estão conseguindo imaginar, sim ou não? Uma mesa grande e um pão. Agora imagine várias pessoas em redor dessa mesa. Pessoas de todo tipo. Pessoas com várias histórias, pessoas com diferentes lutas, pessoas com diferentes temperamentos, algumas pessoas feridas, outras pessoas cansadas. Vai imaginando, ao redor dessa mesa, todo esse tipo de pessoa. Algumas pessoas fortes, outras que estão quase desistindo. Estão conseguindo imaginar?
Agora pensa todas essas pessoas ao redor dessa mesa, olhando para esse único pão, e essas pessoas, elas estendem a mão para esse único pão. Todo mundo colocando a mão no pão, vai, pensa aí. Conseguiu pensar, conseguiu visualizar? Sim ou não? Então a salva de palmas para vocês, a imaginação de vocês está boa, pode aplaudir, vai lá. Tem alguns que ficaram na mesa ainda segurando o pão, porque estão com fome, né? Tem alguns que ficaram lá segurando o pão, um pão quentinho, aquele pão que a irmã Miriam faz, meu Deus, sabe? E aí ficou lá viajando no pão. Então, queridos, essa dinâmica que eu fiz, porque ela representa um pouco o que acontece quando nós ceiamos. A ceia, ela não é apenas sobre o que Cristo fez por mim, mas ela é sobre o que Cristo fez por nós. A ceia do Senhor, ela não é individual, ela é conjunta. Então, todas as vezes que você se deparar com esse momento de comunhão, de ceia aqui, você precisa aprender e entender que a ceia do Senhor, a ceia que é apresentada para nós pelo discurso bíblico, pela narrativa bíblica, ela não tem a ver comigo, como indivíduo, mas sim conosco. E é por isso que nós devemos participar do mesmo pão, e nós não podemos viver divididos, diga, não podemos viver divididos. O texto que eu quero usar como base para isso está lá em 1 Coríntios capítulo 10, a partir do versículo 16. Isso aqui, tá, queridos, ele é um dos pontos de debates teológicos centenários. Desde o primeiro século se debateu sobre a ceia do Senhor, sobre como que deveria ser feito, sobre como não deveria ser feito. Alguns acreditam na substanciação do elemento, que ele se transforma, a partir do momento que você come o pão, ele se transforma no próprio corpo de Cristo, e quando a gente toma o suco de vida, ele se transforma no próprio sangue. Outros refutam totalmente essa ideia. Então isso aqui é um ponto de inflexão teológica bastante grande. Só que a palavra de Deus, ela nos mostra claramente o que é o corpo, o que é a ceia, o que é o sangue de Cristo, amém? Diz assim, se eu não me engano, a minha versão é NAA. Você tem aí a versão NAA? Mas isso é meu menino, glória a Deus. Diz assim: não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo. Então olha o que ele está dizendo. Então o apóstolo Paulo está falando assim, será que de fato o cálice da bênção que nós abençoamos, então nós sempre abençoamos o cálice e o pão, amém? Toda vez nós fazemos isso quando nós estamos reunidos para fazer esse momento aqui. Ele não é a comunhão no sangue de Cristo? E não é de fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo? 17. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão. Vou repetir. Porque nós, embora sendo muitos, somos unicamente um pão. Um só corpo, repita comigo, um pão e um só corpo. Porque todos participamos de um único pão. Aqui é uma revelação e é algo muito profundo, queridos. Paulo não diz vocês comem o mesmo pão. Paulo está dizendo que nós somos o mesmo pão. E isso aqui é de uma profundidade gigantesca. Quem sabe eu dei um bug na sua cabeça nessa manhã. Mas você precisa entender isso aqui. Que o apóstolo Paulo ele não está falando que quando nós sentamos à mesa para fazer a ceia do Senhor, nós não estamos comendo do mesmo pão. Nós somos esse mesmo pão. E isso aqui é profundo demais para nós. Para o apóstolo Paulo, queridos, a igreja ela não era um ajuntamento de pessoas. Para o apóstolo Paulo, a igreja não era a eclésia, aqueles que foram chamados para se reunir para um propósito. Não, para o apóstolo Paulo, a igreja era um corpo. Era um corpo. E não era qualquer tipo de corpo. Lá em 1 Coríntios 12, 27 diz assim, ora, vós sois o corpo de Cristo. Vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Então a igreja ela é o corpo vivo de Jesus na terra, diga amém. Então você não é qualquer pessoa, nós não somos qualquer um, nós somos o próprio corpo do Cristo vivo aqui na terra. Nenhum amém?
Você vê como muda o foco, como muda a forma de enxergar. Porque quando nós falamos da igreja, nós vemos todo mundo no mesmo balaio, todo mundo no mesmo lugar reunidos, mas o corpo não é isso. O corpo não tem a ver com reunião, o corpo tem a ver com unidade, diga amém. E sendo Jesus o cabeça desse corpo, é Ele que deve nos direcionar em todo momento. E é por isso que quando o corpo de Cristo ele está sofrendo, se alguém do corpo de Cristo sofre, o corpo sente. É mais ou menos quando você levanta de madrugada e você começa a caminhar pela casa no escuro. E quando você é jovem, você enxerga bem. Só que quando você fica mais velho, você vai perdendo essa capacidade de ver. E aí de repente você se depara com um canto, você bate bem o topo do dedinho assim. E ali você já canta salmos, hinos, cantos espirituais, o teu sono já foi para o espaço. E você fica ali bravo, né? E apesar de ser o dedinho, um dos membros menores do corpo, ele dói pra caramba, sim ou não? Ele dói. Então é a mesma coisa nós, que somos o corpo de Cristo. Quando alguém do corpo está sofrendo, o corpo todo sofre. E aqui eu quero fazer uma reflexão para você. Se você vê alguém que é o corpo de Cristo sofrendo e você não sofre, algo de errado está com você. Se você vê alguém passar por algum problema, alguma dor, se você vê alguém passar por alguma tribulação, e você não se compadece do próprio corpo, como você vai se compadecer daqueles que estão lá fora? E essa era uma das grandes debates dentro da igreja, queridos. Porque o discurso muitas vezes é assim, não, nós temos que amar os perdidos, ou nós temos que ter misericórdia daqueles que estão na sarjeta, mas nós não temos a capacidade de ter misericórdia daqueles que estão do nosso lado, diga misericórdia. Mas o corpo também, ele deve se alegrar com aqueles que estão alegres, e o corpo, quando um membro ele está alegre, o corpo tem que celebrar. Só que infelizmente, não aqui nessa igreja, mas nós vivemos um tempo no mundo que é mais fácil chorar com quem está chorando do que se alegrar com quem está alegre. Nós não conseguimos reconhecer essas verdades. E essa manhã é uma manhã de reflexão, amém? É uma manhã de reflexão. Então a ilustração que nós trouxemos aqui, que eu trouxe aqui, nós temos juntos sobre o pão, nós vamos entender que esse pão que é partido e repartido entre nós, ele não começou sendo pão, ele começou sendo um grão de trigo. Ele começou a ser um grão de trigo. E para que um pão seja formado, muitos grãos de trigo precisam ser moídos. Eles precisam passar por um processo de esmagamento, de pressão. E ele fica lá, né? Quem já fez pão aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Se você já fez pão, você sabe como que é. Você pega lá, nós temos uma facilidade hoje, sim ou não? Nós temos já o trigo moído, está tudo certinho lá, a gente só escolhe a marca. Só que se você fosse lá na lavoura e ver como que é esse processo todo, você sabe que quando eles pegam os molhos de trigo, e quando ele está seco, para tirar o grão de lá, ele tem que ser sovado, ele tem que ser batido. Tem que ser batido, até separar a palha do grão. E aí faça a separação, é moída, é virado o trigo que a gente conhece. Então, o grão, para se tornar pão, ele vai ter que passar por todo o processo. Eu tenho certeza que nós, como igreja do Senhor, nós estamos passando por processo. Você sempre vai passar por algum processo da sua vida. Quem sabe você está no processo de ser moído, de ser triturado, de passar pela espera, né? O pão não tem que passar, você sova, você tem que deixar ele esperar lá. Como é que é o nome desse processo de esperar? Como? Descanso. Mas nós somos uma geração que odeia descanso. A pior coisa que tem para nós é ouvir do Senhor: você vai entrar num tempo de descanso. Você arrepia os cabelos desse tamanho. Não, Deus, eu não quero descanso. Eu quero que você faça aquilo que eu estou pedindo. Eu não quero esperar. Eu não quero ter descanso não. Que descanso o quê? Eu quero que o Senhor olhe para mim e me abençoe. Só que o tempo de descanso é um tempo de bênção sobre a sua vida. Vocês estão aqui, sim ou não?
E aí você fica lá fermentando, descansando. Daqui a pouco você acha que você está com a tua vida sossegada, se levanta uma toalhinha, e quando vê, duas mãos pega você e começa a sovar de volta. Você fala, meu, até quando que isso vai parar? Nunca. Isso não vai parar nunca, meu Deus do céu. Estou eu aqui sendo sovado de novo. Mas eu quero dizer para você nessa manhã que você não está passando por esse processo em vão. Você está se tornando o pão, o próprio corpo de Cristo na terra. Diga amém e aplauda o Senhor. Somente sendo esmagado, querido, misturado, que é possível ser transformado num pão. Então não espere vida fácil, vida sossegada para você, cristão. Você vai passar por esse processo. E posso te falar uma coisa? Todo ser humano da face da terra passa por esse processo. A nossa vantagem é que o nosso processo nos levará ao céu. Nos levará para a presença de Deus. Porque não sei se você conhece pessoas que não amam a Deus, não conhecem a Deus, eles também passam por esses perrengues, sim ou não? Eles também ficam doentes, eles também falham, eles também passam por problema financeiro. É assim que acontece. Mas é melhor passar tudo isso sendo forjado no corpo de Cristo, do que passar tudo isso e ainda se deparar com o lago de enxofre e fogo. Vocês não concordam comigo? E sabe por quê, queridos? Sabe por que isso é assim? Porque só depois de você passar por todas essas coisas, nós nos tornamos pão. E Cristo, Ele foi moído pelas nossas transgressões, Ele foi moído para que Ele pudesse se tornar o pão da vida. Isaías capítulo 53, 5 diz, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ah, queridos, o Cristo do Deus vivo, Ele foi moído por nós. Então, posso contar uma coisa boa para você, sim ou não? Não importa o processo que você esteja passando, Jesus passou o processo bem pior. Aquilo que Jesus passou foi muito pior que você pode estar passando. Porque Jesus passou tudo aquilo sem dever nada, sem pecar, sendo justo, sendo santo. Ele foi moído para que eu e você pudéssemos estar nessa manhã aqui ouvindo essa palavra. Será que eu posso ouvir um glória a Deus? Mas observe algo poderoso aqui comigo. Assim como os grãos, como muitos grãos formam pão, muitos salvos formam um corpo. Diga glória a Deus. E é por isso que nós estamos aqui como corpo de Cristo. E é por isso que um corpo, ele não pode estar fragmentado, ele não pode estar dividido, ele não pode estar individualizado, queridos. Eu quero falar algo aqui para você nessa manhã. Não tem como você ser o corpo de Cristo no isolamento. Diga amém. E eu vejo muitas pessoas, elas sofrem por coisas que elas já deveriam ter rompido há muito tempo, por causa do isolamento. E eu vou dar alguns exemplos de isolamento. Isolamento para nós, como cristãos, é o tipo de isolamento que cada um fica no seu quadrado. Você não convida ninguém para ir na sua casa, para tomar um café, para fazer um churrasco. Você não convida ninguém, você não convida os seus líderes para compartilhar da tua mesa. E quando você se recusa a viver esse tipo de comunhão, esse tipo de unidade, você perde muito tempo da sua vida sofrendo por coisas que você já poderia ser curado, porque a mesa cura. Uma mesa onde pessoas curadas, elas estão sentadas, essa mesa ela tem a capacidade de curar. Queridos, as maiores curas que eu tive na minha vida foi em redor de uma mesa. Foi em redor de uma mesa, sentado com pessoas mais experimentadas, mais sábias, que já viveram processos da vida, e aqueles exemplos curaram a minha vida. Só que o que nós vivemos um tempo hoje? Nós vivemos um tempo de uma igreja que se reúne só no templo. E uma igreja que se reúne só no templo é uma igreja que não cresce, não amadurece, ela não multiplica e não frutifica. Então eu posso dar um conselho para você, um conselho de Deus para você. Comece a convidar as pessoas para ir na sua casa. Comece a se convidar para ir na casa dos outros. E está tão difícil, agora eu vou abrir um pouco o meu coração. Está tão difícil, queridos.
Está tão difícil nos dias de hoje, que você pode marcar com as pessoas, e quando chega perto do dia de você se encontrar, elas desmarcam, porque elas não querem comunhão. De alguma maneira nós vivemos um mundo de individualidade, em que faz com que a gente se isole dentro do nosso mundinho, e a gente acha que esse nosso mundinho, ele é tudo. E nós, nesse mundinho, nós temos as nossas convicções de quem é Deus. Nesse mundinho que a gente vive, nossas convicções teológicas. Nesse mundinho tá nossas dores, nós ficamos ali. Então, pelo amor de Deus, não tem como você ser pão, como você ser corpo de Cristo no isolamento. Provérbios 18:1 fala que aquele que se isola, ele busca os seus próprios interesses, e ele rejeita os bons conselhos. Cara, o isolamento não foi feito para nós, amém? O trigo, quando ele está plantado, ele pode até viver meio na individualidade, mas o pão não. O pão ele já foi moído, triturado, ele já foi conectado com outro trigo. E esse outro trigo, e outros trigos, agora tem a capacidade de ser o pão e o corpo de Cristo. Então não dá, queridos, para você viver o cristianismo na individualidade. Ah, pastor, mas eu não convido os meus irmãos, porque minha casa é muito simplesinha, eu não tenho muito recurso. Querido, você não precisa ter luxo, não. A meu respeito, você não precisa ter luxo. Se você tiver uma xícara de café preto mesmo, sem açúcar, já está bom. Porque para mim o que interessa é a sua companhia, o que interessa é a nossa comunhão, não é aquilo que eu vou comer. Se você vai para os lugares esperando aquilo que você vai comer, você já vai com a motivação errada, crente. Quem está entendendo aqui? Eu estou me esforçando, querido, estou me esforçando. Então nós precisamos, queridos, ser uma igreja que se visita, ser uma igreja que realmente está em comunhão. Porque essa reunião aqui, ó, eu vou falar para vocês, essa reunião aqui ela é maravilhosa, ela é extraordinária. Mas a gente já teve tempos atrás que essa reunião aqui foi impedida. Vocês lembram da pandemia? Você já parou para pensar o porquê que Deus te livrou da pandemia, do Covid? Você já parou para pensar nisso? Eu não sei você, eu peguei 2 vezes o Covid. Você já parou para pensar o porquê? Deus te salvou lá atrás? Porque teve pessoas do nosso lado que partiram. Deus te salvou naquele tempo para que você se torne o corpo de Cristo. Para que você junto com o teu irmão, seja uma bênção e seja uma referência para aqueles que estão perdidos dentro e fora desse lugar. Será que eu posso ouvir um amém? Isso é muito complicado para nós nesses dias. Viver fragmentados, viver individualismo gospel, só traz confusão e divisão. Por isso que nosso meio, volta e meia, tem, não sei o que, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou do pastor Jardel, eu sou do pastor André, eu sou do pastor Bandeira, eu sou do presbítero tal. Que ideia mais pífia do que é o evangelho. Nós somos o corpo de Cristo. No corpo de Cristo não existe posição, o título. Vocês estão aqui, sim ou não? E isso é sintoma de uma igreja que não tem comunhão. A comunhão verdadeira, queridos, ela se estabelece em relacionamentos verdadeiros, em relacionamentos genuínos. Você tem que aprender com o irmão, com o presbítero China, por exemplo. O presbítero China, ele tem o dom da comunhão. De vez em quando você está na tua casa lá, de repente você recebe uma mensagem: ô pastor, eu estou chegando aí, beleza? Beleza? Aí de repente, aperta lá na frente de casa, tem um outro irmão. Ué, que veio buscar alguma coisa? Não, o irmão China convidou para a gente vir aqui. Falei, irmão, cara, eu glorifico a vida dele, sabe por quê? Porque para quem não gosta de visita, não estou falando que eu não gosto, mas para quem não gosta de visita, isso é uma cura, né? Isso é uma cura na alma. Eu não estou dizendo para você ir lá na casa do irmão, no sábado de manhã, quando a faxina está comendo solto, também, a não ser se você queira ajudar ele lá, também seja prudente, pelo menos manda mensagem antes,
para não pegar o irmão desprevenido. Mas comunhão é isso, comunhão não precisa ter luxo, comunhão não precisa ter mesa posta. Claro, não tem nada contra, é maravilhoso você chegar numa casa, está tudo bonitinho, não precisa nada disso, queridos. O que importa na comunhão é o outro. O que importa no relacionamento é o outro. E é por isso que o corpo de Cristo ele não dá espaço ao individualismo. É por isso que no corpo de Cristo, se você perde o dedinho, o corpo inteiro vai sofrer. Se você rejeita a mão, o corpo inteiro vai sofrer. A ceia do Senhor, ela exige que nós façamos um exame individual e coletivo. E também exige reconciliação. Lá em 1 Coríntios 11, 28 e 29 diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então não tem como nós termos comunhão sem discernir o corpo de Cristo. E discernir o corpo de Cristo não é discernir o símbolo, porque muitas vezes nós fazemos isso aqui como símbolo, como ritual. Discernir o corpo não é reconhecer o símbolo. Discernir o corpo é reconhecer o valor do outro. Discernir o corpo é reconhecer que o outro tem valor. E eu me lembro de uma canção que falava na minha época de convertido: você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Lembram? Quem é das antigas aí? Deixa eu ver. Eu sei que vocês estão velhos também. Discernir o corpo é entender que o outro, ele tem valor. Discernir o corpo é entender que quando o teu irmão, ele não está em comunhão, isso precisa gerar em você dor e sofrimento. Porque se há algum irmão que está desconecto com o corpo e você não se importa, eu sinto dizer para você, você não é corpo. Você só é membro de uma igreja. Você só é membro de uma eclésia. E o Senhor não nos chamou para ser membro de igreja e membro de eclésia. O Senhor nos chamou para ser o pão, o corpo de Cristo. Porque o corpo se importa com o outro, queridos. O corpo se importa. O corpo chora por aquele que está fraco, por aquele que está doente. Faça um exercício agora. Nós estamos falando de fazer um exercício para dentro de você. Qual foi a última pessoa da igreja que você ajudou? Qual foi a última pessoa da igreja que você foi orar, ou que você orou pela vida dela? Você lembra? Qual foi a última vez que você ouviu falar que teve um irmão da igreja que está passando por algum problema e você tirou tempo para orar por essa pessoa? Você lembra desse tempo? Eu posso garantir para vocês que muitos de nós não lembramos, porque nós não fazemos essas coisas. Que nós nos contentamos com a eclésia. Nós insistimos em nos contentar em ser membros de um clube. E o Senhor não nos chamou para isso. Enquanto nós não voltarmos para as Escrituras Sagradas e não começar a olhar para o outro, e enxergar o valor do outro, porque eu não sei se você parou para se atentar. Essa pessoa que está aí do seu lado, ela foi conectada com você por causa do sangue do Cordeiro. Então ele tem valor, sim. Essa pessoa, ela faz falta, ela deve fazer falta. Então que nós possamos ir atrás daqueles que já foram o corpo um dia e por algum momento se desgarraram. Por algum momento acharam que se desligando do corpo elas seriam saradas, mas quanto mais elas se desligarem do corpo, mais doentes elas vão ficando. Discernir o corpo, queridos, é você viver num ambiente de íntima compaixão e misericórdia. Ser participante da mesa, queridos, guardando mágoa dos outros. Ser participantes da mesa, guardando rancor, ódio. Nós negamos o significado do que é ser corpo. E é por isso que muitas vezes nós estamos doentes na nossa alma, doentes no espírito, porque nós não conseguimos discernir o valor do outro.
Mateus capítulo 5, 23 e 24 diz assim: portanto, se trouxerem a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que o teu irmão tem algo contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, vai e reconcilia-te primeiro com teu irmão. Depois vem e apresenta a tua oferta. Quantos de nós negligenciamos essas verdades? Porque nós fazemos por religião. Nós sabemos que os irmãos têm algo contra a gente, ou a gente tem algo contra o irmão, mas nós somos incapazes de se reconciliar. E por nossa incapacidade de nos humilhar, porque isso tem a ver com orgulho, queridos. E eu não sei se você sabe, no reino de Deus não tem espaço para orgulho. No corpo de Cristo não tem espaço para orgulho. É melhor você confessar que você não é tão bom assim. É melhor você se humilhar muitas vezes do que você não discernir o corpo. Então que eu e você nessa manhã possamos entender que antes da mesa vem a reconciliação e antes do pão o perdão. Nós só somos capazes de participar do corpo de Cristo porque um dia nós fomos perdoados por Ele naquele madeiro. Nós só fomos capazes de poder assentar à mesa de Cristo porque um dia nós fomos reconciliados com Ele no Calvário. E a pergunta é nessa manhã, o porquê que nós insistimos em rejeitar os nossos irmãos, em excluir os nossos irmãos, em abandonar os nossos. A oração que Jesus faz pouco antes de ser levado à cruz, não foi uma oração para que a igreja fosse poderosa na face da terra, não foi para que a igreja tivesse dons, melhores dons, os mais poderosos dons. Jesus não orou, falou: Senhor, eu estou indo, Pai, eu estou indo para a cruz, mas eu quero que o Senhor derrame sobre o céu o teu poder, o poder que faz os homens levantar a mão e o fogo consumir os ímpios. Eu estou indo para a cruz, mas eu quero que o Senhor derrame um poder sobre a autoridade do camarada pegar a espada e matar 1000. Não, Jesus não orou sobre isso. A única oração que Jesus fez, lá em João 17, 21, diz assim: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A maior virtude, a maior característica, o maior símbolo que é uma igreja, que é o corpo de Cristo, é a unidade no amor. Diga amém. Sabe como nós vamos ganhar nosso bairro aqui? Sabe como nós vamos ganhar a nossa família, os nossos parentes? Na unidade do amor, nos amando aqui, ó, nos amando. E não é um amor emocional, por favor, presta atenção aqui, não é um amor nas emoções, não, é um amor no espírito, é um amor baseado na palavra, é um amor fraternal, é um amor de paternidade. Estava conversando com a Tati ontem sobre isso, sobre como a paternidade tem a capacidade de te curar, porque o coração de um pai, ele está resolvido dentro dele. O filho está certo, está errado, ele é pai. Cara, você é meu filho. Ele fez certo, fez errado, você é meu filho. A teu respeito eu estou resolvido. A teu respeito eu estou resolvido. E sabe o que é mais lindo no coração do pai? Que um homem, ele só vai torcer para outro homem, para que esse outro homem seja maior, seja mais abençoado, mais ungido, prospere mais. Somente um pai faz isso com o filho. Para outros homens é só competição. Nosso círculo de amizade é só competição. Eu sou mais bonito, eu sou mais eloquente, eu sou mais estudado, eu tenho um trabalho melhor, eu tenho uma posição melhor. Veja bem, olha só como eu sou lindo. Eu estou no shape, você está barrigudo aí. É isso. Entre homens essa é competição, mas um pai não. Um pai, ele não só sustenta, mas como ele levanta. É tipo o macaco do Simba lá, né? Eis um leão. E sabe que um pai de verdade faz? Um pai de verdade, ele não forma um filho, ele forma outro pai. Aleluia. Eu não sei se você entendeu isso. Queridos, um pai de verdade, ele não forma um filho, ele forma um pai. Porque o mundo lá fora e o mundo aqui dentro, ele precisa de pais.
ele precisa de paz. Às vezes pastores, mestres, evangelistas, essas coisas, às vezes a gente dá um somebody love, a gente tenta conduzir, tenta fazer as coisas meio... Você nem sabe o que é somebody love, né? Misericórdia, mas tudo bem. Você tenta ali, aconselhar, você faz mais um papel ali, você se esforça, você se desgasta, mas um pai não, querido. Um pai é direto, fala, sabe por que você está passando isso, moleque? Porque você não é homem. Você não toma posicionamento de homem. Você está à porta da tua casa, já faz 17 anos que está pendurado lá, tua mulher já cansou de falar. Você não toma atitude de homem. Então é por isso, queridos, é por isso que nós somos chamados para ser um. Olha para o seu irmão e diga assim, nós fomos chamados para sermos um. Então Jesus, ele faz essa oração, ele fala sobre a unidade, não sobre ajuntamento, não sobre a eclésia. Ele fala assim, Pai, que eles sejam um como eu sou no Senhor e o Senhor em mim. Então isso mostra a importância. A cruz comprou algo maior, queridos, que o perdão individual. Ele comprou um povo unido. Diga glória a Deus. Já estou terminando aqui. Tem uma história que diz que certa vez num campo de batalha, vários soldados feridos foram levados para a mesma tenda. A tenda onde eles estavam sendo atendidos pelo mesmo médico. Naquele lugar onde eles estavam sendo atendidos com ferimentos distintos, cada um de uma forma. Ali não importava a patente, não importava qual era a origem desse soldado, não importava quem era mais forte ou quem era mais fraco. Todos estavam sendo tratados por um médico só. Eu vou repetir. Todos eles, não importante quem eles eram na sociedade, quem eles eram dentro do exército, todos estavam sendo tratados pelo mesmo médico. É por isso que nós temos o médico do médico Jesus de Nazaré. Todos nós dependemos desse mesmo cuidado, do cuidado do céu para cada um de nós, mas nós precisamos entender que como corpo, nós estamos aqui nessa terra para cuidar da gente, amém? Se a gente não cuidar do corpo, queridos, a gente não vai impactar o mundo como é o nosso propósito de impactar. A gente não vai impactar o nosso próximo. Então a igreja é isso, discernir a igreja, discernir o corpo de Cristo. É entender que nesse corpo tem muitos que estão feridos pelo pecado, muitos estão feridos pelas dores, pelos traumas. É entender que dentro desse corpo, apesar de ser do corpo de Cristo, muitos estão paralisados pelo medo, mas também é entender que todos nós fomos alcançados pela mesma graça. É entender que nós também fomos sustentados pelo mesmo Salvador. Amém? Sim, no corpo há muitos problemas, queridos. No corpo de Cristo tem problema. Às vezes no corpo de Cristo dá um desarranjo, fica meio esquisito, dá umas tonturas. A gente fica meio anestesiado algumas vezes, mas nós precisamos entender que nós somos alcançados pela mesma graça, pelo mesmo Salvador. E é por isso que a mesa do Senhor, ela não tem a ver com pessoas superiores ou com lugares melhores, não. Ela só tem a ver com redimidos pela glória de Deus. Diga amém. Na mesa, queridos, é todo mundo igual. Na ceia do Senhor é todo mundo igual. A ceia, ela também aponta para o futuro. Lá em 1 Coríntios 11, 26 diz assim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. E eu não sei se você sabe, Ele deixou claro que Ele voltará. E quando Ele voltar, queridos, em Apocalipse 19, 9 diz que nós vamos ceiar com Ele. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia da boda dos cordeiros. Bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Diga amém. Então nós estamos aqui, queridos, somente ensaiando. A nossa unidade aqui como corpo é só um ensaio para a unidade eterna. Lá no céu, queridos, lá na eternidade não vai ter mais mão doente, pé doente, não vai ter mais barriga doente, não vai ter nada dessas coisas, vai ser o corpo pleno de Cristo. Mas enquanto a gente não chega lá, nós precisamos cuidar um dos outros, amém? Nós precisamos cuidar um dos outros, nós precisamos nos importar uns com os outros. E eu quero chamar o louvor já. Então antes, queridos, de nós participarmos da ceia aqui,
que você possa ter no seu coração, que essa ceia ela não é um símbolo, que essa ceia não é um ritual, que essa ceia é um mandamento. Façam isso em memória de mim. É um mandamento. Amar o teu próximo é um mandamento. Se importar com o teu próximo é um mandamento. Chorar com o teu próximo é um mandamento. Amém? Então a pergunta aí, gostaria que você curvasse sua cabeça e fechasse seus olhos. Antes de você participar, antes de nós participarmos, porque esse momento é para nós, não é para o indivíduo, é para nós, o corpo de Cristo. Antes de nós participarmos, será que há alguém que você precisa perdoar? Será? Será que há alguém que você precisa perdoar? Há algum orgulho que precisa ser quebrado nessa manhã? Será que a distância que você tomou dos teus irmãos não precisa ser restaurada nessa manhã? Salmo 133, 1 diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ó quão bom e suave é quando nós entendemos que nós fazemos parte do mesmo corpo, e que não há membros melhores ou membros piores. Nós somos parte de um só, o corpo de Cristo na terra. Hoje, o pão nos chama para a unidade e o cálice nos chama para a aliança. Eu quero repetir aqui. Hoje, nessa manhã, o Espírito Santo está falando conosco nessa manhã que o pão ele nos chama para a unidade verdadeira, não para a membresia de igreja, para a unidade verdadeira. E o cálice ele nos chama para a aliança com Cristo, através de Cristo, através do sangue de Cristo, através do cabeça que é Jesus de Nazaré. Não é apenas uma lembrança da cruz, queridos, mas é a vida que Ele conquistou para nós naquela cruz. Nós somos muitos, com diferentes histórias, com diferentes dores, mas nós somos um só corpo. Efésios 4:6 diz que há somente um corpo, que somos nós, e há só um Espírito, que é o Espírito de Deus, como também é uma só esperança, um hope, para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Se nós entendemos essa verdade nessa manhã, queridos, nós não vamos mais ser uma igreja da mesma forma. Nós vamos ser uma igreja que se importa, uma igreja que discerne o corpo de Cristo. E esse corpo que nós falamos até agora não é qualquer corpo. Ele não é o corpo da igreja, ele é o corpo de Cristo, ele pertence a Cristo. Por isso eu quero convidar você a se colocar de pé nessa manhã. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 11, 23, ele diz assim: pois eu recebi do Senhor e também vos entreguei que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e logo após haver dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes desse cálice, proclamais a morte do Senhor até que Ele venha. Por esse motivo, quem come o pão e bebe do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor.
Examine, pois, a cada um a si mesmo, desta maneira coma o pão e beba o cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Porque por esta razão há entre vós muitos fracos e doentes, e vários que já morreram. Que eu espero que nessa manhã você tenha entendido que você é o corpo de Cristo. E discernir o corpo não é olhar só os pecados dele. Poder participar da ceia, desse momento aqui, não é você chegar na conclusão que você é pecador e que você tem um monte de pecado. Não é isso. Essas coisas nós somos, pecadores nós somos. Mas é você entender que você só pode participar porque é este corpo. Você não participa individual. Da ceia do Senhor não é o indivíduo participando da ceia, não é eu participando da ceia e do cálice, não. No entendimento bíblico é nós participando do mesmo corpo e do mesmo sangue. Amém? Para terminar aqui, para a gente orar, abençoando o pão e o suco da vide. A ceia, ela aponta para 3 dimensões da nossa vida. Ela aponta para a cruz, que faz nos lembrar do preço que foi pago. Ela aponta para o presente, que cabe a nós a comunhão no Espírito e na verdade. E ela aponta para o futuro, porque um dia Ele voltará, para que a gente possa fazer isso aqui todo mundo junto. Amém? Não importando eras, não importando tempos, não importando civilizações ou nações, um dia nós vamos estar diante da ceia do Senhor. São milhares de anos, vendo os nossos irmãos ceando como um corpo agora universal de Cristo. Amém? Vamos orar, estenda sua mão para cá. Cadê os elementos? Traz elementos aqui para mim, por favor. Está aqui, obrigado. Estenda sua mão para cá. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, e queremos te louvar e diante da tua presença, Senhor, entregar esse suco da vide que representa o teu sangue que foi derramado para a remissão dos nossos pecados, e esse pedaço de pão que foi partido e será repartido entre nós. Hoje nós entendemos, Senhor, que nós somos o pão, nós somos o corpo de Cristo, e nós não faremos mais, Pai, esse momento na individualidade, mas como corpo de Cristo, discernindo o corpo de Cristo, discernindo o valor do outro. É assim que nós entendemos nessa manhã. Por isso te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Você vai receber o seu suco e o seu pedaço de pão aí no seu lugar, tá? Pastor, quem pode receber? Quem pode participar desse momento? Todos aqueles que entregaram sua vida a Cristo Jesus. Se você já fez essa oração de entrega a Jesus, você pode participar. Se você não fez essa oração de entrega ao Senhor, entregando a sua vida ao Senhor, eu oriento você a não fazer, porque você não discerniu quem é o Senhor, então você não tem como discernir quem é o corpo dele. Amém? Então você que vai receber, fica aí com a tua mãozinha assim, ó. Beleza? Aí você vai receber, todo mundo vai receber junto, e nós vamos fazer esse momento junto. Enquanto isso nós vamos adorar a Deus aqui. Início eras a palavra, com Deus Altíssimo. Você que já recebeu, vai adorando a Deus. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é. Vamos encher esse ambiente com adoração, com louvor. Esse nome é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Isso, adore.
Deixou o céu para buscar. Sim, Ele deixou. Veio pra nos resgatar. Aleluia. Amor maior que o meu pecado, e nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. Aleluia. Adora o nome dele, adora o nome dele. Aleluia, Jesus. Todos receberam? Tem alguém que não recebeu aqui? Pessoal, todo mundo recebeu? Glória a Deus. Os obreiros lá, todo mundo recebeu? Glória a Deus. Então abra seu pão aí com cuidado. Agora olha para o seu pão aí que está na sua mão. Esse pão aí não é você, tá? Esse pão não é você. Esse pão é nós. Nós somos esse pão. Amém? E com esse entendimento, participe do pão. Agora você pode abrir o teu cálice aí, toma cuidado. O pessoal da churrasqueira lá recebeu também? Glória a Deus. Quem já abriu, se o teu irmão tiver com dificuldade, abre para ele aí, já. Isso. Glória a Deus, todo mundo. Então participe do sangue. Vamos adorá-lo. Te venceste, o véu tu rompeste. Diga isso, igreja. Tumba vazia agora está. Glória a Deus. O céu te adora. Sim, Jesus. Proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está e és invencível. Sim, tu és inigualável, hoje pra sempre reinarás, e teu é o reino, tu é a glória, tu é a glória, acima de todo nome está, poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus, e és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, teu é o reino, tu é a glória. sim, Jesus. Acima de todo nome está, poderoso
Aleluia. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Será que você pode aplaudir e exaltar o seu Senhor? Tu és digno, Jesus. O Senhor é a razão e o motivo de estarmos aqui. Recebe a honra, recebe a glória, recebe o louvor e a adoração para todo sempre. Santo, 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 santo. Glória! Aleluia! Glória a ti, Jesus. Aleluia, aleluia. Dê a sua mão aí para o seu irmão que está do lado. Aleluia. O Senhor é bom. O Senhor é bom em todo tempo. Amém, igreja? Repita comigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Oremos juntos. Pai nosso, pois teu é o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia. Estenda sua mão para cá. Que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito do Senhor esteja com você, aonde você coloque as plantas dos seus pés. Eu quero abençoar a sua vida, eu quero abençoar a sua casa, os seus filhos, o seu casamento, o seu trabalho, o seu negócio. E principalmente eu quero abençoar o discernimento que você teve nessa manhã, de que nós somos o pão, que nós somos o corpo de Cristo nessa terra, e que você e eu vamos começar a nos importar mais com esse corpo, em nome de Jesus, amém? Não saia daqui sem dar um abraço no seu irmão. Nós vamos ter o nosso momento de comunhão aqui. Abençoa a vida dele. Você que está nos visitando, deixa o seu nome lá para nós entrar em contato com você, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.